O tema que nós vamos conversar um pouco hoje é um tema muito importante que às vezes nós passamos assim, não temos a oportunidade de estudar ele com profundidade, como na escola bíblica nós temos, o que é uma bênção. É uma bênção porque nós podemos conversar e aprofundar sobre temas complexos e temas que muitas vezes eles não têm uma referência específica e única na Bíblia. Eles são esparsos, como esse tema de hoje, os pecados por omissão. Então, é uma oportunidade muito, muito boa para nós meditarmos e refletirmos sobre as nossas próprias vidas e caminharmos cada vez mais para esse objetivo que é sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá. Quando eu estava pensando nesse tema, orando, eu já preparei essa aula faz muito tempo, na verdade, e eu dei uma acertada só. Aí você vai pensando, né? É igual quando eu converso com o Gilval, às vezes você tem que ir segurar para não. De repente você fala, meu Deus, tá muito grande. Porque você vai pensando naquilo, aquilo fica na sua cabeça e você, nossa, às vezes eu penso alguma coisa, aí eu anoto, chego em casa, acrescento um tópico, mas a gente tem que fazer de uma forma enxuta para caber aqui na nossa aula. E a minha ideia, a princípio, é, primeiro, nós pensarmos do ponto de vista bíblico. Qual é o fim principal do homem? Qual que é a minha ideia aqui? É primeiro a gente ver qual que é o nosso lugar, qual que é a nossa função, qual é o nosso papel aqui na Terra. E, gente, essa é uma das perguntas mais angustiantes que o ser humano tem. E pela graça de Deus, o nosso maravilhoso Senhor, ele já, de uma forma maravilhosa, ele nos dá e nos mostra isso e nos ensina. Tanta gente que caminha perdido nessa vida, eu mesmo sou um exemplo disso. Quando eu me converti, se alguém puder fechar o microfone, acho que o irmão abriu sem querer. Quando eu me converti, essa era uma das grandes perguntas antes da minha conversão que me atormentava, que é: o que nós estamos fazendo aqui? Por que essa vida? E quando eu tive a oportunidade de conhecer o maravilhoso Senhor Jesus, fez sentido. O fim principal do homem, o nosso fim, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a nossa passagem, a nossa breve passagem aqui, que tem reflexos na eternidade, que é o gozá-lo para sempre. Então, enquanto estamos aqui, a nossa finalidade, como o pastor falou hoje, é sermos cada vez mais, nos esforçar para ser a imagem e semelhança de Cristo, glorificando assim o Senhor, glorificando a Deus dessa forma, sendo pequenos cristos, cristãos, pequenos cristos, e que outras pessoas possam ver em nós Cristo, e que nós possamos reproduzir pequenos cristos, que é a imagem de quem nós imitamos, o Senhor Jesus. E isso também, como nós vimos na aula passada, tem reflexo na eternidade. A eternidade com Deus ou a eterna distância de Deus. Perdão, de uma maneira melhor, a eterna separação de Deus, que é a morte espiritual, que é a segunda morte, que é o que nós, como cristãos, graças a Deus, não teremos. Como cristãos, nós viveremos, gozaremos eternamente, nós nos alegraremos com o nosso Senhor. Então, nós temos sempre, gente, de ter isso na nossa mente, porque é parte da nossa vida. A nossa vida, ela é de uma forma importante, nós temos de ter isso na nossa cabeça para a nossa vida ter sentido. Porque se a gente vive e vai levando, vai vivendo no piloto automático, a gente pode correr o risco de esquecer o relevante papel que Deus nos deu. Qual é o sentido de nós estarmos aqui? O autor de Eclesiastes,
não precisa abrir, já está aqui na sua tela. Ele fala um pouquinho sobre isso. Em Eclesiastes 12, capítulos 13 e 14, ele finaliza o livro dele assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E isso é válido perfeitamente para nós, dentro do que nós estamos falando. Temamos a Deus, porque o que é feito vai ser julgado lá no futuro, pelo nosso Senhor Jesus. Bom, então primeiro vamos fazer uma diferenciação aqui, que é simples, mas para fins didáticos, para a gente poder evoluir o tema, né? Sobre pecado por comissão e pecado por omissão. O pecado por comissão é o pecado mais natural que nós aprendemos estudando, que é quando você faz, quando você pratica, você intencionalmente faz alguma coisa que desagrada a Deus. Você age deliberadamente. Então é mais fácil, você mente, você deliberadamente quis falar uma mentira, você odeia o seu irmão, enfim, quando alguém age deliberadamente e faz algo que desagrada a Deus, que está fora da vontade de Deus, você peca. Por comissão. O pecado por omissão, já ele às vezes por isso que eu quis fazer uma aula inteira sobre um versículo. Porque no livro de Tiago, nesse tópico em específico, nós temos um versículo apenas, mas eu expandi para a gente poder aproveitar e dialogar sobre isso. O pecado por omissão é o que a gente deixa de fazer. E esse deixar de fazer desagrada a Deus. Esse deixar de fazer é algo que nós deveríamos fazer para que nós estivéssemos glorificando a Deus. Então vamos lá. O nosso texto principal de hoje é o versículo 17. Porém, é importante que nós primeiro estudemos exatamente o texto, como ele é e o que ele diz. Então, quando a gente estuda, e eu também falei um pouquinho disso na aula passada, quando nós estudamos um texto bíblico, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que aquele autor, inspirado, insuflado pelo Espírito Santo de Deus, está falando para aquelas pessoas. Daí nós entendemos a vontade do autor, nós lemos e conseguimos entender a mente de Deus, porque Deus, por meio do seu Santo Espírito, capacitou aquele autor aquele autor escreveu algo para alguém. E aquela mensagem ela é muito importante que nós entendamos exatamente como ela é. Daí, tendo aquela mensagem, nós fazemos uma aplicação para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne no Ipiranga. Temporariamente, nós nos reunimos pela internet, né? Mas no ano 2020. Quer dizer, o que esse texto fala para nós hoje? Então, mas aí, como nós falamos primeiro, nós vamos entender o que ele está falando exatamente ali. Para quê? Para a gente não fugir do tema, para a gente não fazer uma interpretação errada sobre o que Tiago está falando. Para isso, vamos ler o texto, o tópico inteiro da outra aula e finalizando nessa, que são os versículos 13 até o 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Se os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo, por favor. Vamos lá. Tiago 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém,
vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá. Então, no trecho que nós estamos estudando pensem nisto, pois. Na NVI, que é a versão que eu estou lendo aqui da tradução, dos originais, pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que bem é esse que Tiago está falando? Pelo texto, o bem que Tiago está falando, o que era o bem? O bem é colocar a vontade de Deus acima e à frente dos nossos planos. Quando ele ensina a maneira correta de pensarmos, que é versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago está ensinando aqueles comerciantes que nós não devemos fazer planos desprezando Deus pelas nossas próprias forças, porque a nossa vida é passageira. E fazer o bem envolve colocar Deus no centro das nossas vidas e submeter os nossos planos à vontade de Deus. Então, aqui, em específico, é o bem que Tiago está falando. E é uma afirmação muito importante, porque quem sabe o que deve fazer o bem, quem sabe que deve colocar Deus no centro, quem sabe que não deve, que pode planejar, devemos planejar, mas sempre com Deus ali no centro. Se nós sabemos que esse é o certo, que nós devemos viver dessa maneira e não fazemos, nós cometemos pecado, pecado por omissão. Ou seja, eu sei o que agrada a Deus, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço daquela maneira. Depois eu penso, eu vou resolver tudo aqui, aí depois eu oro para Deus e falo, Senhor, abençoa tudo aquilo que eu fiz. Você pecou? Porque você não, você está fazendo exatamente o que os comerciantes estavam fazendo, que é de uma maneira arrogante, falando, eu resolvo. Eu não preciso de Deus. Acho que Deus, eu entendo, que é o que a gente viu a aula passada inteira, né? Não vou voltar. Assim, acho que está bem fresco na nossa memória, inclusive. Colocando Deus fora dos seus planos. E isso é pecado. Aproveitando esse tema, que é o tema de pecados por omissão, ou seja, as nossas omissões, sim, muitas vezes significam pecados. Nós hoje vamos aprofundar e fazer uma aplicação do que Tiago nos ensinou em outras áreas da nossa vida. Então, o que é importante em Tiago 4:7, ele fala isso. Quando a gente planeja sem colocar Deus, planeja de forma arrogante, desprezando Deus, nós pecamos. Agora, vamos expandir, vamos além. Vamos trazer isso para nós. E hoje nós vamos abordar 2 pontos muito interessantes dentro da vida cristã, que é o primeiro, a diaconia, né? Inclusive, nesse texto de Tiago 4:17, alguns teólogos, uma corrente bem minoritária, achavam que podia ter a ver com a diaconia, esse versículo. Só que, na verdade, não dá para tirar essa interpretação, porque, embora a carta de Tiago tenha essa ênfase na diaconia, ela aborda diversos pontos. E a gente sempre precisa observar o texto e o contexto. Então, no texto e o contexto, o pecado por omissão que Tiago especificamente menciona é o de desprezar Deus quando nós fazemos planos. Mas aqui nós, como vamos expandir, e para trazer mais pecados por omissão e pensarmos neles, eu escolhi aqui a diaconia e alguns outros pontos importantes das nossas vidas. Bom, aí vamos falar da diaconia, o bem em sentido prático, né? Em Tiago, capítulo 2, de versículos 15 e 16, nós já vimos esse texto, né? Tiago diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz,
Aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, dar nada, o que adianta isso? Quer dizer, o primeiro aspecto aqui da diaconia é esse cuidado, é essa atenção que nós, como povo de Deus, como igreja, devemos ter com aqueles que precisam. E aqui é interessante que Tiago está relacionando, você fala, a nossa vida de uma forma muito prática. Você vê a pessoa e você vê que ela tem necessidades, e aí você fala, vá em paz, aqueça-se, alimente. Você sabe que ele não está em paz. Ele não tem como se aquecer. E ele não tem como se alimentar. E você despede ele como se ele pudesse fazer isso. Então, esse é um primeiro aspecto importante, que é o cuidado que nós, como cristãos, temos e a responsabilidade com aqueles que precisam. Porque o Tiago diz, o que adianta isso? Você falar isso sem ter uma ação prática na vida daquela pessoa. Qual é a relevância dessa sua fala vazia? O que você vai fazer de diferente na vida dessa pessoa? Como essa pessoa vai ver Cristo em você, se você tem apenas palavras que não estão associadas com as necessidades básicas daquela pessoa? Continuando, em relação a esse aspecto da omissão na parte da diaconia, porque aqui, gente, é muito importante nós pensarmos, a diaconia não é só o ministério do Gerson, da Geni, do Reinaldo, do Homero, não é só, não, diáconos, eles que, não, é com eles lá. Não, a diaconia, eles são os diáconos nomeados pela igreja, estão à frente desse trabalho, mas todos nós temos, como cristãos, uma responsabilidade importante nessa área. Em Atos 4, 34 e 35, nós vemos algumas questões muito interessantes, que é o início da igreja. Eu peguei, só pincei trechos, tá? Porque não o trecho é bem longo, né? Não havia pessoas, Atos 4, 34 e 35, eu vou ler. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse trecho já ensejou tantas questões na humanidade, meus irmãos. O trecho aqui em específico é o início da igreja, que, impelida pelo poder do Espírito Santo de Deus, a igreja cuidava de toda, cada um cuidava uns dos outros, das suas necessidades, confiando aos apóstolos a distribuição de maneira justa e boa, guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que aconteceu aqui. Houve um homem na humanidade chamado Karl Marx, que era um cristão desviado. E ele pegou esse trecho da Bíblia e inspirou a criação de uma coisa chamada marxismo. Foi chamado, não por ele, mas foi chamado depois marxismo, que depois tem variações de socialismo, comunismo, etc. Que esse texto, esse fato que aconteceu em Atos, só que ele fez uma coisa que matou. Ele tirou o Espírito Santo de Deus da equação e colocou o Estado. E colocou a natureza humana no lugar. Então, aonde as pessoas agiam dessa forma, cuidavam umas das outras dessa forma, confiavam umas nas outras dessa forma, mas porque guiadas pelo Espírito Santo de Deus, isso é possível. Quando você tira Deus, entre aspas, da equação e fala assim, não, as pessoas vão fazer isso porque o Estado cuida delas. Não funciona. Como nós vemos, todos os países que tentaram, nenhum deu certo. Quando você fala, não, Rousseau, não, a gente vai fazer isso daí, mas o homem é bom, a bondade do ser humano vai fazer com que ele cuide uns dos outros. Não funciona. Porque o problema é tirar Deus. Quando você tira Deus, você tira o Espírito Santo da equação, não funciona. Isso só aconteceu na história. Isso só é possível aos seres humanos
quando guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa natureza humana é caída, meus irmãos. Depois do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, a nossa natureza é caída. Nós temos uma ênfase, uma inclinação para pecar. Sem Deus, a gente não consegue viver uma vida boa, uma vida santa. É possível que uma pessoa que não seja cristã faça ações boas? Sim, mas ela não consegue jamais ter uma vida boa, uma vida de ações boas, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que, como o texto como eu coloquei aqui, que tem essa atenção, esse amor, essa confiança, porque quem faz e isso funcionar, essa troca, essa interação humana funcionar, é o Espírito Santo de Deus, porque ele em nós é Deus em nós. E tendo Deus em nós, nós conseguimos agir de uma maneira boa, de uma maneira pura, de uma maneira santa. Porque nós somos imitadores de Cristo. E assim, Atos 4, 34, 35, aconteceu plenamente. E foi possível, isso aconteceu por muitos anos lá. E nós, hoje, como cristãos, conseguimos ter uma vida boa, uma vida de cuidado, uma vida de atenção às necessidades do próximo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 25. Desculpa, irmãos, virou esse tempo, deu uma pegadinha aqui na garganta, né? Sabe como é que é? Pegando umas balinhas aqui. É um texto bem interessante e é um texto difícil, porque, sabe, irmãos, a Bíblia a gente tem que ler ela como ela é. Isso é uma coisa que eu aprendi com os anos, porque às vezes a gente tem uma tendência de tentar olhar a Bíblia como nós gostaríamos que ela fosse, ou como o nosso senso de justiça se agradaria e ficaria feliz. Mas isso é um erro, assim, abissal. Nós teremos uma vida plena e uma vida com Deus quando a gente se submete ao Senhor e entende que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a palavra de Deus reflete a vontade dele para nós. Ah, e como eu sei a vontade de Deus na minha vida? Está na Bíblia. Então, vamos ler aqui um texto bem interessante e que trata muito do nosso tema de hoje. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Versículo 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não
e visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui o rei, acho que é o Senhor Jesus, e ele tem dois grupos, né, que são as ovelhas e bodes, os justos e os injustos. E aqui, a primeira coisa interessante é no versículo, bem interessante, no versículo 37, que o rei, que é o Senhor Jesus, ele está fazendo aqui uma parábola, né? O rei, ele vai dizer, depois dele dizer tudo aquilo sobre eles terem visitado ele, cuidado dele, e aí os justos falam: mas Senhor, quando isso aconteceu? Quer dizer, olha que interessante, irmãos. O texto, ele mostra pra gente que os justos, eles agem e eles ajudam as pessoas de uma forma tão natural, é tão habitual da vida dessas pessoas que eles nem percebem. Falam assim: nossa, mas aonde que eu estou ajudando? Eu cuidei de você, você teve fome. Só que, quer dizer, é o estilo de vida dos justos o cuidado. Esse aspecto da diaconia, esse aspecto de cuidar dos necessitados, esse aspecto de olhar as necessidades da comunidade é inerente. Eles aprenderam a viver dessa maneira e é tão natural que quando alguém fala: nossa, você fez isso, aí você fala: eu fiz isso? Por outro lado, os bodes, os ímpios, quem não tem essa vida com Deus, comete aquela série de pecados por omissão. Não me visitaram, não me deram de comer, não me deram de beber, não me acolheram, não me vestiram, não cuidaram de mim. Não, 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 não. A omissão em relação ao cuidado, essa é uma vida de omissão, uma vida de que não se preocupa, que não tem sensibilidade em relação à necessidade do próximo, é a marca de quem não é filho de Deus. Então, esse é um texto que a gente olha e fala: nossa, Senhor, me ajuda. Porque aí eu coloquei essa pergunta: temos os justos e os ímpios, ou as ovelhas e os bodes, onde nós queremos estar? Que nossa vida seja marcada como a dos justos, de fazer o bem e não anotar no caderninho: olha, hoje, nossa, olha o que eu fiz. Não, que seja algo tão natural do nosso modo de vida, que a gente fala: nossa, eu fiz tudo isso. E agora eu vou abrir duas perguntas e vou colocar duas perguntas aqui para a gente pensar. Eu vou abrir nosso bate-papo aqui para alguém que quiser responder essas perguntas. Vou fazer alguma consideração e depois no retorno eu volto com elas. A primeira pergunta seria essa: faz sentido nós abençoarmos uma pessoa que está necessitada? E aqui eu falo mais das necessidades básicas, tá bom, meus irmãos? Orar por ela, falar do reino de Deus, mas não dar atenção para as carências materiais, básicas, essenciais dessa pessoa? Isso é a primeira pergunta. A segunda, ela é eu coloquei entre aspas a palavra, porque ela é uma provocação. Qual é o melhor, entre aspas, modelo? Ajudar a igreja, nós, ajudarmos diretamente uma pessoa ou transferir recursos para alguma organização de assistência. E aqui agora eu vou dar uma paradinha nos slides e eu quero ouvir os irmãos, se alguém quer comentar sobre o que nós falamos até agora, fazer alguma pergunta ou responder essas perguntas que eu fiz agora. Então, eu creio que essa questão de transferir para alguma organização
Ah, não é o ideal. Por quê? Eu não lembro a passagem que diz o Velho Testamento, que diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor deseja de ti, que ames, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Por quê? A questão, eu vejo que o que Deus deseja principalmente é o nosso envolvimento, aquela atitude do nosso coração de se compadecer, como foi o caso lá do bom samaritano, né? E até a questão de fazer boas obras e de ajudar os outros, eu vejo que devemos fazer mesmo sem vontade, mas pedindo a Deus que transforme o nosso coração para que nós tenhamos um coração igual dele, um coração misericordioso, né, que reflete a ele. Então, eu penso mais nesse sentido, né, de ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, que o caráter dele seja refletido dentro de nós, nas nossas ações, não ter atos exteriores. Devemos ter os atos, mesmo se não tivermos o desejo, devemos fazer orando para que Deus transforme as nossas motivações. É como às vezes dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo, eu não estou com vontade, ou eu estou apertado com algumas coisas, mas eu devo fazer por obrigação, orando a Deus para que aquilo seja um desejo, uma expressão do meu coração, que seja conforme o dele. Que nós sejamos conforme a imagem e a semelhança de Cristo nessas ações, que são atitudes do coração e que de fato vão refletir as nossas vidas sem que a gente perceba. Quando que eu fiz? Não foi natural, né? É isso aí. Flávio. Deixa eu só falar um detalhe aqui rápido. Só um minutinho eu já te dou, tá, Geni? Então, eu acho que quando o irmão Edson aqui está falando assim, mesmo que não seja com vontade, é aquela ideia de não ser natural, né? Porque o Espírito Santo, o nosso coração, gente, é um mar de pecados. Mas é claro que não estou falando que uma pessoa não possa fazer coisas boas, mas quando a gente vai se curva, se coloca aos pés da cruz, coloca a nossa vontade, o nosso coração submetidos a Deus, ainda que uma coisa que não é natural para nós, por exemplo, gente, vamos ser sinceros aqui, mentir é o natural do ser humano. Essa é a verdade. Tem uma situação apertada, o cara mente. O meu coração quer mentir para resolver. Mentir você já resolve, entre aspas. É o natural, é o que você quer fazer, mas nós cristãos pensamos, mentir é pecado. Então, eu não posso, eu vou ter que assumir o que eu fiz de errado, arcar com as consequências e agradar o meu Deus. É antinatural, mas é algo que glorifica a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quando o irmão diz assim, às vezes você não quer fazer, é isso, porque a nossa natureza, às vezes, ela está levando a gente para o que desagrada a Deus. Talvez, ao invés de você ofertar na igreja, você queria pôr num fundo DI, ou num fundo tesouro, ou num fundo investir em dólar, que o seu dinheiro ia render, mas esquecendo quem é o dono do ouro e da prata. Quem é o Senhor das nossas vidas? E eu posso fazer aqui a pergunta de Tiago da aula anterior, do versículo 14. O que é a nossa vida? Que é a neblina que se dissipa. Então, quando a gente coloca o coração no lugar certo, eu falo assim, Deus, o Senhor me deu tudo. Essa oferta é um reconhecimento. Obrigado, Deus, por me dar saúde, por trabalhar. Obrigado, Deus. Eu sei que como esses recursos são relevantes para a sua obra ser feita. A gente aprende, e aí passa um tempo, aquilo vira algo natural da sua vida, porque você está vivendo dentro do Espírito Santo de Deus. Geni, pode falar. Uma coisa acontece na igreja, e muitas vezes as pessoas, muitos irmãos, sei lá, às vezes falam, mas a pessoa só vem quando precisa. Ela não vem para buscar Deus.
Será que nós temos que esperar ajudar o próximo, esperando que ela venha, vir para a igreja, se converter, caminhar com a gente, para depois ajudar? Eu não penso assim. Eu acho que se alguém bateu na porta da igreja necessitando, eu sempre fiz isso na minha vida, desde até mais jovem. Bateu na porta da igreja, precisando de alimento, precisando de roupa, a gente tem que estar lá para isso. E foi tão claro todos os textos que você leu hoje. Então a gente não pode esperar que ali da igreja tem duas famílias. A gente já ajudou tanto, tanto, tanto com fralda, com leite, com tudo. E não vem. Vem quando quer, aparece de vez em quando, não dá as caras. Até quando eu a vejo, eu falo, lá vem ela pedir. Mas eu acho que a parte da igreja é isso aí, é ajudar o próximo sem olhar o porquê que ela vem ou deixou de vir. Ela já ouviu muito a palavra. Ela às vezes vem os 2, 3 domingos, senta lá, ouve a palavra de Deus, mas some. Então, será que a gente não deve ajudar? Essa é a minha pergunta. Muito legal, muito boa essa reflexão que a nossa querida irmã Geni trouxe. Eu acho que ela, e certamente, é algo que martela os nossos corações. Ah, a pessoa só veio porque, né? Ah, tá. Mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar os necessitados. Aí aqui é claro, esse é o ponto, né? Ajudar os necessitados, né? Porque assim essa pessoa vai se sentir constrangida, de certa forma. Vamos pensar em nós. O que nós fizemos para o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados? Nada. A nossa vida era uma vida que desagradava a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, ele foi e derramou a vida dele por nós. Quando ele veio, o próprio Senhor Jesus, o Deus veio até nós. E ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, ele amou, ele cuidou, ele demonstrou para nós como... E algum deles merecia? Claro que não. Mas as pessoas, quando se sentiram amadas e viram o que a vida do cristão, a marca do cristão é servir. A marca do cristão é o servir, o serviço. E você, dessa forma, você vê a pessoa de Deus, você consegue enxergar Cristo. Se Cristo, como ele falava, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, nós seremos iguais a Cristo, imitadores de Cristo, servindo e não sendo servidos. Quando aparece aquela pessoa necessitada, como a irmã Geni falou aqui pra gente, muito interessante, vamos servir, cuidar dessa necessidade da pessoa, porque assim essa pessoa vai estar vendo Cristo em nós. Nós vamos ser imitadores de Cristo e tendo uma vida que reflete a vida de Cristo. Porque se nem Cristo veio naquele momento, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, porque ele estava falando, porque é isso que vocês vão fazer. Vocês vão viver dessa maneira. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Aqui nós devemos servir, cuidar. E essa palavra da Geni é muito boa e tem muito a ver com o nosso tema. Eu vi que tem mais irmãos com o microfone aberto. Podem falar, por favor. Essa segunda pergunta que você fez, eu acho que não é, a pergunta não é necessariamente excludente. Você pode ajudar pessoalmente as pessoas que se aproximam de você com necessidade, mas também você pode ajudar instituições. Nós lembramos da Pedra de Guaratiba, o abrigo da Pedra de Guaratiba, que é uma instituição que depende de doações, né, e que é uma obra boa e maravilhosa que está sendo feita com as crianças. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Não necessariamente exclui a outra. Perfeito. Bom, para pontuar, irmãos, vou deixar só para deixar os irmãos mais confortáveis, né? Primeiro, eu quero conversar mais sobre isso porque eu vi que rendeu e acho que é muito legal. Então, eu vou continuar na próxima aula, tá bom? A segunda parte do nosso estudo de hoje. Então, agora vamos falar hoje, continuar falando sobre a diaconia, porque eu acho que é um ponto muito relevante.
Aqui a Cida falou uma coisa muito legal. E eu falei, quando eu anunciei a pergunta, eu falei, é uma pegadinha. O melhor. Por isso que eu coloquei entre aspas. É claro, como a Cida falou, não é errado e não é excludente. É perfeitamente, é uma pegadinha. E, inclusive, tem gente que faz isso muito bem, né? Que são especializados. O que não, a armadilha do cristão é achar que só eu transferindo meu crédito, entro aqui no Internet Bank, no caso não está no Internet Bank, está um estudo de hoje aqui, mas você abre o aplicativo no Internet Bank, faz uma transferência e fala, fiz a minha parte de cuidados necessitados do mês. E não é assim. A marca do cristão é um estilo de vida. A marca do cristão é se envolver no serviço. Jesus pegou aquela toalha, pôs na coxa, começou a lavar o pé de cada discípulo. Aquele pé do pessoal que naquele tempo andava de sandália, com o pé cheio de barro. O pé era uma vergonha. Era assim, a pessoa menos importante de uma casa lavava o pé de quem chegava. Esse era o costume da época. Jesus falou, eu vou lavar os seus pés. O pessoal, tanto que o pessoal não falou, não, Senhor. E ele falou, eu vou lavar. Então, porque a marca do cristão é o envolvimento com o serviço. Não que você não possa doar, entregar recursos para uma associação que você acredita, que você conhece o trabalho. Nós temos várias instituições parceiras da igreja, porque nós conhecemos o trabalho e sabemos que eles abençoam vidas. Isso é excelente, irmãos. Isso daí é uma bênção, sim. Mas, como a Cida falou muito bem, não é excludente. Porque nós devemos ter como marca, lembra dos justos? Como os justos foram reconhecidos pelo rei, que é o Senhor Jesus. Vocês, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, sede, vocês me deram de beber. Quando eu fui preso, vocês me visitaram. Quer dizer, e os justos, naquele texto, nem perceberam que eles estavam fazendo isso, porque era um estilo de vida de serviço. Não ativismo, mas um estilo de vida de servir, de cuidar. Por essa maneira, você amando a pessoa, as pessoas veem Cristo em você. Então, uma coisa efetivamente não anula a outra. Mas a nossa marca como cristão, a nossa responsabilidade como cristãos é o serviço. Porque se nós não fazemos, nós pecamos. Mais algum irmão quer falar? Pois não. Pode falar, pastor. Uma coisa que nós temos que ver também é o seguinte, se nós não fizermos o bem, nós estamos entregando para o inimigo uma função que é nossa. Então, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que é espírita e eles têm lá uma instituição e toda quarta-feira eles vão distribuir, na sede deles lá, eles distribuem alimentos. Mas antes de distribuir os alimentos, eles vão lá e dão um passe espiritual em cada criança. A criança sai com uma cesta de lá, mas antes ela recebe uma interferência espiritual nela, que nós sabemos que não é de Deus. Então, assim, toda vez que nós não ajudamos uma pessoa e ela se vê na necessidade de buscar em algum lugar, também tem nas instituições, também tem um viés com outras intenções, tá certo? Então, nós temos instituições religiosas que fazem caridade e o governo também institucionalizou algumas instituições, algumas coisas que o governo não pode fazer porque não tem estrutura, ele terceirizou, ele paga para algumas instituições que já fazem isso, para elas usarem os recursos com as crianças. E aí é que mora o perigo também. Você começa a girar com muito dinheiro e você desvia o dinheiro do seu foco final dele. Então, as instituições, a Cida já citou aqui, uma instituição que é boa e que vale a pena,
as instituições nós devemos observar com muito cuidado, mas as instituições, elas não substituem o nosso dever pessoal, a nossa obrigação, de acordo com esse texto que nós estamos estudando aqui. Senão, Deus deixava aqui na Bíblia para a gente montar umas instituições e tal, né? Muito bom. Muito bom. Isso é bem legal, irmão, que o pastor completou, que a gente precisa avaliar tudo que a gente faz. Eu sei que, em regra, o mais fácil é chegar e fazer o DOC, o TED. Mas até quando a gente ajuda uma instituição, a gente tem que ter. Porque, às vezes, assim, ajuda uma instituição, essa instituição vai fazer abatimento tributário da doação. Ele está usando o seu dinheiro para ganhar dinheiro do governo. E muitas vezes nem vai ser usado de uma maneira que você gostaria, de uma maneira que você se vê representado. Então, isso é legal também, a gente investir em instituições que nós conhecemos e acreditamos. Ah, mas eu não conheço. Ó, que alguma assim, eu quero ajudar. Conversar com o pastor Samuel, conversar com os líderes da igreja, os diáconos, eles conhecem boas instituições em áreas diversas que nós podemos direcionar recursos. E também para você ficar despreocupado que aquele valor está sendo revertido para o reino de Deus. Sem, como foi bem falado, sem jamais negligenciarmos a nossa marca. O como nós seremos reconhecidos como uma comunidade que serve e que as pessoas podem ver Cristo. Eu tinha deixado isso agora, eu quero falar muito essa informação para vocês, que eu até marquei aqui para eu não esquecer. Meus irmãos, cristianismo. O cristianismo nasceu do judaísmo, de um bom judeu, o único que conseguiu cumprir totalmente a lei, que foi o Senhor Jesus, que era o Deus vivo, estava e habitou entre nós. Mas ele começou uma pessoa. E ele juntou 12 seguidores. E ele foi ensinando, mostrando o reino de Deus. 3 anos caminharam juntos. Ele cumpriu o ministério dele, entregou a vida dele por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Naquele momento ainda havia um pouco, os próprios discípulos ainda não tinham entendido plenamente, porque os discípulos queriam o Messias, segundo o judaísmo, a interpretação deles era que Jesus ia voltar para matar todo mundo, vencer Roma e colocar Israel como era no tempo de Davi, a nação soberana do mundo. Eles estavam esperando disso. Todo o povo judeu estava esperando isso. Mas aí, ele veio como servo sofredor, que estava profetizado também em Isaías, e que o pessoal depois entendeu que eles não tinham entendido a profecia. Então, quando ele ressuscitou, todo mundo, eles entenderam. E foram agregando cada vez mais discípulos, mas ainda, gente, para pensar no mundo. Nós tínhamos um mundo que começou, e uma pessoa começou o movimento, juntou 12, continuou esse movimento, foram se juntando alguns discípulos, os discípulos de João Batista vieram para seguir Jesus e foi crescendo. Mas como que em algum momento o Império Romano falou: os cristãos vão conquistar o Império? Os cristãos estavam se espalhando pelo mundo. Por quê? No mundo antigo, meus irmãos, aqui é além, é claro, em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo de Deus, certo? Segundo lugar, o cumprimento do ID do Senhor Jesus, ID pregar o Evangelho, indiscutível. Mas aqui tem um aspecto muito interessante também. Naquele tempo, quando as pessoas estavam doentes, a medicina era rudimentar ao extremo. Colocar vinho, passar óleo, colocar pano na pessoa e torcer para ficar boa. E claro que tinha algumas ervas conhecidas que tinham algum efeito terapêutico, mas tudo muito, muito, muito rudimentar. Então, quando uma pessoa tinha uma doença um pouco mais séria, o pessoal fazia o quê? Isolava essa pessoa para ela morrer, ou, se de repente, se ela se curar,
ela volta para a comunidade. Isso principalmente com as doenças contagiosas, lepra, entre outras, quaisquer outras doenças. O pessoal... Só que aí quando a cidade era grande, você não tem lugar para... Imagina uma Roma, uma cidade grande daquele tempo, onde você vai... Tem muita gente doente, onde você vai colocar eles? Não tem uma casinha. Eles criavam cidades doentes, cidades para as pessoas morrerem. Ou, se curar, tá bom. Só que aí tem um problema. Ninguém entrava nessa cidade porque estava todo mundo doente. E com doenças sérias. E essas pessoas muitas vezes morriam lá por inanição, ou seja, falta de alimento. Não é que nem era a doença que matou ele, era a falta de cuidado. E ele estava largado lá. Eis que os cristãos, quando os cristãos apareceram nesse mundo, os cristãos iam nessas cidades. Essas pessoas que eram abandonadas pelas suas próprias famílias, os cristãos entravam lá, limpavam as feridas deles, levavam comida e falava das boas novas de Jesus. Imagina uma pessoa, o testemunho poderoso que é para uma pessoa pensar: a minha família me abandonou aqui para morrer. Não cuida de mim porque tem medo de... E essa pessoa que nem me conhece fala que, por meio do nome de Jesus, ela veio aqui me dar comida, limpar minhas feridas e falar sobre umas boas novas. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que ele tem para falar. Porque essas boas novas devem ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque essa pessoa, no texto que a gente viu, cuidou de mim quando eu precisei, me visitou. Então, isso também foi uma das coisas que fez com que o cristianismo explodisse no mundo antigo. Porque a marca do cristão era o amor. As pessoas reconheciam um cristão porque ele amava e ele cuidava das necessidades de quem estava precisando, como a Jenny falou, sem ficar falando, mas será? Não, ele está precisando e eu vi que é uma necessidade real. Eu vou ajudar. E eu vou falar de Jesus, claro. Eu cuidei desse momento primeiro dela e agora eu vou falar de Jesus. E assim, meus irmãos, e todos imbuídos pelo Espírito Santo de Deus, o cristianismo foi crescendo de uma forma incrível e que nunca antes aconteceu em nenhum lugar do mundo. Lembrando, o judaísmo era milenar, só que restrito aos judeus. O cristianismo, em poucas décadas, se expandiu pelo planeta. Ele tomou o império, vamos dizer assim. Chega de uma forma tão grande que o imperador politicamente falou: é melhor a gente tornar um império cristão, porque aí tem umas lendas aí, umas histórias que ele sonhou, que viu uma cruz, enfim, que não vem ao caso. Mas, que aí a parte política. Quando o pessoal, Roma tentou politizar o cristianismo, isso não é parte boa. O que é cristianismo é isso que nós estamos falando: o amor, cuidar, obedecer a Deus. Então, gente, o que eu quero dizer é, essa é a grande marca, uma das grandes marcas do cristão, esse cuidado, e assim as pessoas veem Cristo em nós. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que um irmão aqui escreveu no chat. Enquanto isso, alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar. Eu vou lendo aqui o que o irmão Bruno ele escreveu para a gente no chat. Eu vejo que o melhor modelo é se envolver, sendo você diretamente ou sendo você via irmãos que tenham mais acesso a alguma determinada causa, né? Os diáconos, por exemplo. A missão é de todos, contudo, para alguns o acesso ou até a experiência de vida torna mais natural o tratar. Um exemplo sobre apoiar uma instituição que trata de pessoas dependentes de droga. Nem todos têm a experiência adequada para tratar com esse público, mas ajudar com certeza irá fortalecer esse ministério, sendo ajuda física ou financeira, ou, mais importante, ajuda espiritual. Aqui obrigado, irmão, porque eu lembrei de uma coisa que tinha escapado. Quando a gente dá um valor ou os mantimentos para os diáconos, isso daí a gente está ajudando, e eles que estão na linha de frente, e eles têm a lista de pessoas que estão precisando e são abençoadas com esses alimentos. Então, realmente, está na linha do que o Bruno falou. Eles estão ali sabendo
Não dá para eu descer aqui no meu prédio, batendo na porta de todo mundo, perguntando quem está precisando, às vezes. Mas na igreja, como a gente, às vezes é um pouco mais difícil, mas a gente tendo já essas ferramentas e as pessoas, é uma bênção a gente poder entregar os alimentos, direcionar um valor para isso, porque é do reino de Deus. Então, e também no exemplo da instituição que cuida de dependentes, é um excelente exemplo também. Mas, na verdade, com esse pensamento, a marca do cristão é o serviço. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, não veio para ser servido, e sim para servir. Foi o que ele ensinou para nós. Quando ele falou isso, naquele momento ele estava ensinando. Então, vocês devem seguir esse modelo. Meus irmãos, mais alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós vimos até aqui? Vou fazer uma pergunta. Ô, Flávio, Oi. bom dia. Eu estava aqui pensando, existem algumas organizações que vão em lugares onde a gente sabe que tem grandes necessidades, mas a gente não tem condições de ir até lá, como Visão Mundial, como Médicos Sem Fronteiras, né? A Visão Mundial a gente sabe que é cristão, Médicos Sem Fronteiras não. A gente não tem que estar preso só em organização que levanta a bandeira cristã, desde que a gente sabe que eles fazem um trabalho sério, né? Eu não sei como investigar se eles são realmente aquilo que eles dizem que são, que eles fazem realmente aquilo que eles fazem, não tenho nem ideia por onde começar. Mas a propaganda que eles fazem é que eles fazem um trabalho em lugares que a gente sabe com certeza que tem necessidades, né? Lugares onde teve guerra, onde teve uma tragédia natural, e a gente precisa estar atento a isso também, né? É legal eu vou falar aqui uma opinião minha então, assim, para pensar, tá bom? Eu também, assim, nessa parte da ajuda, eu sempre, na minha visão, né, eu entendo e tem organizações sim, mas em regra, eu particularmente destino meus recursos para uma instituição que a pessoa possa, de alguma forma, ver o reino de Cristo. Porque as instituições que não são cristãs, vamos dizer assim, elas têm já ajuda do mundo inteiro. Os ímpios, o Bill Gates, tem N instituições e tal, e eles têm abatimento tributário violento lá nos Estados Unidos. Não se enganem, meus irmãos. Nos Estados Unidos, a maioria dos ricos tem fundações porque o abatimento tributário é maravilhoso. É questão tributária. E que o governo, o giro econômico, o cara ganha tantos bilhões, se ele põe tantos bilhões na ONG, ele é isento e ele tem abatimentos. Não estou falando que ele só faz por isso, mas que muitas vezes é só por isso. Mas, então, a cultura e o sistema, o modelo econômico americano tributário é montado para que as pessoas façam. Então, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, como essa pessoa maravilhosa. Não, ele está fazendo abatimento tributário. É igual você fazer um PGBL, um plano de aposentadoria privado que você abate do imposto de renda. Não é que você está, nossa, você está ali elas por elas. O governo está estimulando a investir dinheiro num lugar que você, no fim das contas, só deixa de pagar imposto. Mas, enfim, eu, falando aqui, eu particularmente, quando eu destino meus recursos, assim, em instituições que a pessoa possa ver o reino de Deus ou que tenha algum tipo de testemunho em cima disso. Mas eu também estou falando que é errado você ajudar uma instituição, contribuir com uma instituição que não seja cristã. Tá? Mas eu penso sempre assim, esses camaradas já recebem recursos de quem não é cristão, que é a maioria das pessoas no mundo. Então, eu tento direcionar mais meus recursos para quem vai dar aquela comida para aquela pessoa, ou amparar e falar, o Senhor Jesus te ama. Então, eu acho que, assim, dessa forma, eu também estou contribuindo para o reino de Deus mais diretamente, sabe? Igual no exemplo que eu dei dos cristãos no mundo antigo, quando aquele cristão ia lá, entrava naquela cidade, eu não lembro, tinha um nome, um apelidinho triste para aquela cidade para morrer, né? Cidade de mortos-vivos, praticamente. E ele entrava para cuidar daquelas pessoas e cuidava daquelas pessoas que estavam lá
depositadas, né? Esse cara, ele levava e falava assim, ó, quem mandou aqui foi o Senhor Jesus. Então, isso fez um testemunho muito grande naquele tempo. Então, eu acho que também tem esse poder no mundo de hoje. Mas, lembrando, não estou excluindo a possibilidade, mas eu sempre tenho essa ênfase. O Rafael Bonatz, ele colocou aqui também no grupo uma coisa bem legal, que cada um ajuda da maneira que pode. Me lembro da história da viúva pobre que doou as 2 moedinhas. Isso é verdade. Quer dizer, isso é bem legal de lembrar também, que não é só para rico, né? Não é, só se eu doar não sei quantos R$1.000, né? E aqui tem um irmão também me falando aqui, contribuindo, né, no privado, que também, quando a gente ajuda numa instituição não cristã, ela pode, de alguma maneira, cuidar dessas pessoas. E isso daí, de alguma forma, você traz um alento para essas pessoas. É verdade, perfeito. O meu ponto é que, assim, se você consegue abençoar e falar assim, a pessoa e falar assim, o Senhor, nós estamos fazendo isso em nome do Senhor Jesus, eu acho que você está trazendo um impacto na vida dessa pessoa e um impacto que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, fizeram. E isso revolucionou o mundo, irmãos. Revolucionou o mundo. Quando as pessoas que foram amparadas nas suas necessidades entenderam e viram que aquilo era algo do Senhor Jesus, que vinha porque eles eram cristãos, isso daí fez muita diferença na vida deles e eles tiveram interesse de ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, não anulando o fato de que você, doando para uma instituição, como que é? Que não tenha aí uma filiação em nada, enfim. Não é, como que não, escapou a palavra, laica. É uma instituição que não tenha vinculação com a religião, né? Com nenhuma. Ela vai poder ajudar as pessoas. Mas é o que eu falei, eu como predileção, porque eu sempre penso assim, cara, o meu dinheiro, eu sou mordomo fiel do meu dinheiro. É tão difícil ganhar. Se eu puder usar todo o meu recurso de alguma forma que as pessoas que receberem esse recurso vão ouvir de Jesus, é nisso que eu vou pôr o meu dinheiro. Mas, voltando, só frisando, não é errado, eu não vejo como errado. Só que você perde essa parte de poder falar, olha, foi o Senhor Jesus que está fazendo isso para você. Mais alguém quer falar? Flávio, eu queria fazer um comentário. Pode ser? Claro. Eu vejo assim, para quem é necessitado, para quem é ajudado, não importa muito a fonte, né? Da onde vem. Se vem do espírita ou se vem do evangélico, né? O que ele tem é fome, né? E olhando para o outro lado, eu acho que a gente deveria pensar assim também. Se eu ajudo alguma instituição como esse Médicos Sem Fronteiras, que não é cristão, eu não vejo problema. A gente não sabe se um daqueles médicos não é cristão, que está ali trabalhando na linha de frente, né? A gente não sabe se ele que está ali está falando da mensagem do reino para as pessoas, né? E tem outra questão também, né? Quando a gente vê aquele cego que foi curado ali por Jesus, né? Que pegou a terra e com a saliva colocou sobre os olhos do cego e ele foi curado. O cego diz que não sabia quem ele era, de onde ele veio, nem o nome dele ele sabia dizer quem era. Mas ele foi curado, né? Então, é lógico que é importante a gente falar do Evangelho, mas eu não vejo que as coisas são excludentes, não, né? Talvez a gente se encontre em alguma situação em que você tenha que ajudar o necessitado e não tenha a oportunidade de falar. Então, eu acho que, para quem está ajudando, tem mais a ver com ele,
e com quem está recebendo, mas com ele também, né? Então, se a gente puder linkar as duas coisas, eu acho que é importante, mas não entendo que deva ser uma preocupação nossa. Da mesma forma como no versículo que você leu aí, né, não adianta nada a gente dizer para quem tem fome, dar um tapinha nas costas e falar vá com Deus, né? O contrário também é verdadeiro. Aquele que não tem fome e você dá o que ele não precisa, né? Ou seja, daria o alimento ou uma ajuda financeira, mas o que ele precisa de outra coisa, também não vai adiantar, né? Então, a questão, acho que é mais assim, pessoal. Eu tenho que fazer a minha parte, né? O que está acontecendo lá do outro lado é com Deus, né? A gente, por exemplo, até por questões culturais, a gente vê assim muito o espiritismo como sendo uma coisa abominável, e de fato é, né? Muito, principalmente esses que são mais ligados aí às raízes africanas, né? Mas tem pessoas ligadas a esse meio que também têm fome, né? Que também têm necessidades. E eu não vejo assim que a gente deveria ser seletivo, né? Na hora de prestar a ajuda que cada um, na sua medida, pode fazer, né? Acho que isso é com Deus, né? Então, de novo, ajudar tem a ver comigo e não com o outro lado. Não importa o outro lado, importa comigo. Mais ou menos quando, às vezes, você se sente tocado no sinal de trânsito, alguém te pede algum dinheiro, alguma ajuda, e você se sente tocado e ajuda. Fala, pô, mas esse cara vai usar com droga, né? Esse é um problema dele, né? A minha parte é ajudar. O que vai sair depois não vejo que é um problema diretamente nosso, assim, né? Não vamos pegar no extremo também a gente colocar recursos em coisas que a gente sabe que não são boas, né? Mas é isso que eu vejo, é mais uma lição pessoal do que olhando para o outro lado, né? Entendi. Mas, Giba, a gente tem que fazer umas reflexões. Porque isso a gente viu na aula do pastor Girbal. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala de caridade feitas por outras pessoas assim que estão envolvidas com outras religiões, porque, em regra, elas têm um fim de interesse. E, por exemplo, os católicos têm uma doutrina em 2 Macabeus que se chama caridade redentiva, que é a seguinte: se você ajuda a pessoa que tem necessidade, você vai para o céu sem Jesus. As suas obras de caridade te salvam, que é uma heresia do tamanho do mundo, que está levando pessoas aí para o inferno. Então, diante da doutrina da caridade redentiva, muitos católicos, infelizmente, foram levados ao engano de achar que ele ajudando pessoas, fazendo caridade, boas obras, isso vai salvar ele, ou pelo menos colocar ele no que eles criaram, que se chama de purgatório. Isso é um equívoco tremendo, porque essas pessoas estão indo para o inferno. Porque elas estão fazendo boas obras, achando que pelas boas obras elas vão ser salvas. Os espíritas também creem que tem aquela evolução, a questão de fazer o bem, e isso vai te sublimando e sei lá o quê. Então, o Girbal, por exemplo, também deu esse exemplo, e assim, irmãos, é triste o que eu vou falar agora, mas eu me converti com 18 anos. Então, eu já fui lá pegar, quando eu era criança, antes da minha conversão, eu fui pegar doce de Cosme e Damião. E eles, é isso mesmo que o pastor Girbal falou, eles dão passe. Então, eles têm uma interferência demoníaca ali na vida das pessoas. E se a gente, assim, considerar que aquilo não está tudo bem, a gente está negligenciando outros textos das escrituras. Agora, não sei se, quando você falou do cego de nascença, eu acho que você estava falando do cego de João 9, que era um cego, né, de nascença, que
e aí ele fica falando, não sei quem foi, aí os fariseus vão atrás do filho dele, etc, né? Se for esse texto, também é importante que, por exemplo, no fim do... Esse texto, a gente não pode, vamos dizer assim, tirar uma ideia isolada dele. Porque, realmente, Jesus curou ele, ele não sabe nem de onde veio, nem por que veio, nem para onde foi. E Jesus não falou, né? Isso que é legal. Falou, vai lá, lavar o olho, e era um cego de nascença. E todo tem desdobramento, os fariseus ficam irritados, e a história vai acontecendo, e só que Jesus depois encontra esse homem de novo. E Jesus fala o que para ele? Você crê no Filho do Homem? Aí Jesus, aí o milagre, ele se completa. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, creio, e o adorou. Aí Jesus fecha, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e de que os mudos, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, ali também Jesus está fazendo um cumprimento profético do ministério dele, que tem a ver com o que foi profetizado na lei, nos profetas, né, trazido, de que ele traria visão a pessoas que nunca tinham enxergado. Então, assim, esse milagre, ele tinha a finalidade, assim, vamos dizer, ali a glória de Deus se manifestou e essa pessoa entendeu, não naquele momento, porque era o plano, mas ele entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer também é que, volto a falar, não estou julgando que e não estou dizendo aqui que é errado ajudar uma instituição que não seja cristã. Não em nenhum momento disse isso. Mas Cristo não vai ser ouvido e nem visto por meio dessa instituição. Entendeu? Eu, particularmente, prefiro direcionar meus recursos para instituições que as pessoas vão ver Cristo ali, vão se sentir abraçadas e vão entender que veio de Cristo. Agora, que outras pessoas fazem também caridade e etc., é verdade. Mas a gente tem que ter cuidado só quando a gente direciona, que nem o exemplo do pastor. Aí ofertar para uma instituição que vai dar passe na pessoa, aí eu acho que aí já vira um pecado. Porque eu estou contribuindo para que as pessoas tomem passe, por exemplo, já num outro extremo. Então, também a gente tem que ter cuidado, eu já vou dar a palavra para o pastor Gival, com até a instituição, isso tem a ver com o que a gente falou já há um tempinho atrás, que é olhar também, é legal a gente olhar a instituição que a gente está contribuindo, para saber se ela tem, o princípio dela tem a ver com o que a gente crê, né? Para a gente não estar contribuindo também com algo que afasta as pessoas de Cristo, por exemplo. Pode falar, Gival. Eu queria só lembrar que a gente estudou lá atrás, quando a gente estudou sobre obras, que todo ser humano é capaz de fazer obras que sejam boas. Mas nem todas as obras que são boas obras. De acordo com o que a gente estudou, de acordo com a palavra de Deus, boas obras, do ponto de vista bíblico, tem a ver com alguma coisa do testemunho de Deus. E lá atrás nós vimos alguns textos que falavam sobre isso. Então, eu posso fazer uma obra que é boa, é louvável, mas não ser uma boa obra, como qualquer outro ser humano pode e muitos fazem. Mas a minha obra vai ser uma boa obra do ponto de vista bíblico se eu envolver Deus nisso, se eu testemunhar disso. Então, nada contra fazer uma obra que seja louvável. Mas se eu quiser, o que caracteriza uma obra ser uma boa obra é que ela carrega com ela um testemunho. Foi isso que a gente estudou lá atrás sobre obras e boas obras. E eu acho que cai aí nesse assunto do que fazer e como fazer, o porquê fazer. Tá? Ô Flávio, desculpa, pelos comentários eu acho que eu não fiz me entender bem, né? Eu não estou falando eu não quis dizer em cooperar com alguma instituição que ela que vai ser vista por quem está sendo ajudado como aí o agente da ajuda. Não é isso que eu disse, isso me parece óbvio demais, né? Eu só quis frisar o texto que você mesmo leu.
Se alguém tem necessidade de fome, não é um tapinha nas costas, não é dizer vai com Deus que vai resolver a situação dela. Agora, se eu tenho contato com alguma pessoa que tem esse tipo de necessidade, eu acho que eu tenho que estar pronto para ajudá-la, independente da crença dela, né? Esse caso que você falou do cego, né? Acho que é bem isso também, mas as coisas aconteceram em duas etapas. Primeiro ele foi curado, e depois é que ele ouviu falar sobre Jesus, né? O que eu estou dizendo é que eu acho que a gente não tem que escolher a quem ajudar. Quando você faz uma doação para uma instituição, é diferente. A instituição é que está se mostrando, você tem que avaliar mesmo. Mas quando a gente fala de pessoas, eu acho que não. Eu acho que quem está... Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu no Líbano, lá, muitas pessoas ajudaram, morreu um monte de gente. A gente sabe qual é a crença deles ali, mas é uma questão humanitária, né? Eu acredito que eu não fui um deles, mas deve ter cristãos aí que devem ter colaborado com a situação difícil que eles passaram. Eu não consigo ver erro nisso, né? Você entendeu? Foi isso que eu quis dizer apenas. Agora entendi. Legal, perfeito. Gente, ó, vou aproveitar e vou dando alguns insights de a gente fazer a interpretação dos livros da Bíblia, tá? O meu professor de grego, ele sempre fala assim, o ideal era quando a gente lê um versículo, a gente lê o capítulo inteirinho para entender como aquele versículo é inserido naquele capítulo, como aquele capítulo é inserido no bloco de capítulos e como aquele bloco de capítulos está inserido na carta, no livro. Tudo que Tiago falar, no que a gente está estudando em Tiago, tem que estar dentro do que o Gilval falou. Boas obras. Qualquer obra que a gente... Então, sempre que Tiago falar de uma obra de diaconia ou não, ele está dentro do que ele já ensinou sobre boas obras. Isso é legal. A gente foi muito obrigado, pastor, porque é bom a gente sempre ter em mente. O livro ele é uma unidade de pensamento e ele está harmônico. Então, essa boa obra é aquela obra que mostra a pessoa de Jesus. E agora, Giba, entendi legal o seu raciocínio, concordo. Perfeito. A gente não fica... esse daí, deixa eu ver se esse cara... entendi. Não sei. Não fui muito com... não, esse mora em tal lugar, não vamos ajudar. Não. Ajudar. Agora entendi o que você colocou. E perfeito. Levar ajuda aos necessitados. Ponto. Perfeito. Com relação a instituições que a gente tem que ter o cuidado, porque quando a gente direciona um recurso para uma instituição, quem ajuda diretamente a pessoa é a instituição, né? Aí, é esse o cuidado que a gente precisa ter para saber qual é a mensagem que essa instituição está passando e etc. Agora, aqui a Fabiana, ela falou fez um comentário aqui para a gente no chat, que ela falou, você comentou, eu vou ler para a gente, ela colocou público, eu vou ler. Se alguém me mandar um comentário privado, eu vou falar, um irmão, tá bom? Quando mandar público, eu leio. Para todos. Você comentou sobre fazer uma transferência bancária para ajudar pessoas e ficar tranquilo pensando, pronto, já ajudei. Temos que tomar cuidado também com outro ponto. Há pessoas que dão o dízimo diretamente para ajudar alguém. Temos que separar as coisas. O que você acha? Isso é importante também, gente. Aqui eu gostaria de pensar em duas coisas. A primeira às vezes, até o jeito que a gente fala, né? Eu já paguei o dízimo. Parece que a gente cumpriu uma obrigação igual o fariseu. Não, a gente entregou em amor para o reino de Deus, para o crescimento da obra. E tudo que a gente faz é para o crescimento do reino de Deus. Não há nenhum problema. E aí, aqui, entrando na pergunta da Fabiana, faz parte da nossa vida também ajudar, como nós estamos falando, ajudar as pessoas. Mas isso não nos exime da nossa vida com a igreja, da nossa responsabilidade com a igreja, que a igreja, ela também tem responsabilidades, tem um guarda-chuva de pessoas que precisam da nossa igreja. A nossa igreja abençoa a vida de muitas pessoas e a igreja conta com as nossas ofertas.
Então, uma coisa não anula a outra. Lembrando que o princípio do Novo Testamento, não é a obrigação. Não é a obrigação. É ir além. É dar o que você pode em amor, tudo que você pode. Então, em Cristo, vai muito mais além do que aquela regra que obrigava eles a darem, que eles acabaram levando para esse lado, né? 10% do que eles recebiam. No Novo Testamento, você expande isso. Então, você contribui com a casa de Deus, com a igreja, que tem uma obra sendo feita, e ajuda muitas pessoas. Você contribui com os necessitados, com missionários. E isso está tudo dentro do Novo Testamento. Tá bom? Eu acho que eu respondi. A Sueli também fez um comentário aqui, abençoando a gente, tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Irmãos, mais alguém quer falar? Fazer alguma contribuição? Então, acho que aqui disso que a gente viu, é legal isso que nós vimos. Sempre que a gente pensa num livro da Bíblia, um trecho dele está em harmonia com os demais, né? Então, sempre que a gente falar todos os temas em Tiago, eles estão em harmonia com tudo que a gente vem conversando nesse ano. Então, tudo é uma unidade de pensamento. Tiago, sempre que ele fala de obras, ele está pensando nas boas obras que o pastor Gival mencionou. E assim sucessivamente. Eu vi que o Gerson abriu para a Gerson. Oi, Flávio, tudo bem? Só queria fazer um comentário. O ano passado nós tivemos uma situação, acho que foi meados de julho, agosto, um casal que veio procurar a gente ali no final do culto, eu fui conversar com eles, eles têm uma clínica para dependentes, né? Ali na Anchieta, né? Eu peguei o telefone dele, os contatos, né? Falei, legal, joia, né? A gente não tem muito, assim... Nós já tivemos experiências, né, de tratamento com essas pessoas, tudo, mas a gente não tem realmente, né, tantas condições para fazer isso, né? Mas aí, naquela semana me incomodou demais, né? Aí chegou num sábado, eu peguei e fui lá. No sábado à tarde, eu falei, deixa eu conhecer, porque aquele ponto que a gente está colocando, né? A gente ajudar, não adianta eu dar R$100 para ele, não sei o que ele vai fazer com aquilo, se ele vai comprar alimento para as pessoas que estão sendo tratadas, se ele vai comprar em drogas, né? Eu peguei, fui lá, entrei lá, tinha acho que uns 20, 30 caras lá, né? Tudo bem, né? Debilitados, né? Que tudo ex-drogado, né? Ou ex-dependente, ou ainda em uso e tal. Eu entrei, conheci as instalações, o beliche, a cozinha, uma casa bem precária, tudo. Aquilo me incomodou demais, né? Acho que foi bem na época que estava tendo bazar na nossa igreja, né? Eu peguei até algumas roupas lá que sobrou no final do bazar. Eu levei lá, levei uma cesta básica, lanche e tudo. E minha intenção ali era realmente formar um grupo, a gente ir lá, porque o cara abriu totalmente para o evangelho. Falou, vocês podem vir cantar, ler a Bíblia, né? Falei, vou pegar aí algumas pessoas, a gente vai lá tocar, cantar alguns cânticos, né? E, sabe, ler um versículo, falar da palavra de Deus. E depois eu voltei uma segunda vez, que também alguém me deu umas roupas, tal, levei para lá. E eu fiquei sabendo também que lá era só de homens. E o de mulheres ficava aqui no Alto de Ipiranga, aqui na Gentil de Moura. E teve um sábado à tarde também que eu fui lá. Claro, já não tive todo o acesso, né? Dentro dos quartos, foi até o escritório, mas eu pude conhecer. Tem mulheres lá dependentes também, tinha até filhos, tinha umas crianças pequenas, tudo. Claro, é um trabalho que precisava até de alguém até mais especializado nessa área, né? Mas você vê, é essa questão que a gente está falando, de ajudar, mas a gente vê aonde está sendo aplicado o dinheiro. Eu acho que eu bati uma palavrinha bem rápida com o pastor Gival ano passado, para ver como a gente poderia ajudar, né? Mas, infelizmente, eu comentei também com o Reinaldo, a gente pegar um sábado, a gente dar um pulo lá para conhecer, né? Porque não foi, acho que, correto da minha parte ir sozinho, né? Deveria ter ido com alguém, né? Porque tava lá, tava com carteira, celular, meu carro ali na porta, né? Então tem todos os cuidados que a gente precisa ter, né? Mas aí veio essa epidemia, acabou parando tudo, né? Então eu queria fazer esse comentário que campo a gente tem, a gente não precisa se preocupar lá com a Ásia, com a África, né? Também, mas do nosso lado aqui, quem é o próximo, né? Hoje, por exemplo, nessa quarentena, o próximo aqui é o meu vizinho.
né? O senhor aqui de 85 anos, sozinho, e quando a gente bate um papo aqui no hall do elevador, a gente leva uma torta para ele, conversa, né? Ou, claro, você tem como ligar, você tem como fazer outros meios de ajuda, né? E outro ponto que eu queria comentar é que, né, eu tive essa... fui testemunha disso, por exemplo, a dona Cecília, né, mãe da Vera, mãe da Cida, mesmo com a debilidade dela, tudo fisicamente, né, quase todo domingo, né, ela recebia lá o dinheirinho dela da aposentadoria, ela me deixava R$ 50 para me ajudar as famílias, gente. E ninguém sabe disso, né? Ela discretozinha colocava na minha mão, ajuda quem precisa, só falava isso. Então você tem como ajudar de várias formas, né? Você tem TED, você tem valor, você tem como também ir até a pessoa, Gerson, quero ir com você lá, né? Quando vocês vão visitar, eu quero ir com vocês para conhecer a família e tal. Nós temos meios, né? E eu acho que é o próximo, é o que está mais próximo, né? E você poder ajudar. A gente tem vários meios da gente contribuir. Muito legal. Gente, eu vou finalizar aqui, porque a gente foi muito bom. Por isso que eu cortei a aula aqui na metade, mas porque é um tema legal e rendeu bastante. Acho que é bom a gente conversar dessas coisas, porque a gente vai terminar essa carta de Tiago com o coração cheio, com tudo bem claro na nossa cabeça. Esse é o nosso objetivo. Eu quero juntar com o Gerson, e a palavra que tinha me escapado naquela hora o princípio no Novo Testamento é da generosidade. Quem já é generoso não dá o mínimo. Quem é generoso vai além. Quem é generoso olha para o próximo, o seu vizinho. Quem é generoso olha para o Líbano, como o Giba falou. Quem é generoso cuida de levar esse maravilhoso, as boas novas e cuidando se preocupando com a necessidade das pessoas. E ali, quando você supra essa necessidade básica, esse coração se prepara para ouvir. Quem mandou? Quem é o autor daquelas boas novas? E aí, meus irmãos, nós certamente estaremos naquele texto que nós lemos de Mateus. Nós estaremos entre os justos. Aqueles que têm um estilo de vida de fazer o bem. Um estilo de vida de cuidar. Que é tão natural, não ativismo, mas é parte da nossa vida, vai se tornando, né? É cuidar. Que é tão natural que a gente nem percebe quantas vidas nós estamos abençoando e podendo falar do reino de Deus.